Relacionamentos, como é um tema tão complicado no nosso dia a dia, na nossa vida. E hoje nós estamos entrando num sistema de que as pessoas estão muito dependentes, né, desses relacionamentos. Muitas vezes as pessoas têm medo de não encontrar um companheiro, não encontrar amigos, não ter amigos. As pessoas às vezes têm dificuldade, eu vejo aqui no consultório, das pessoas saírem, por exemplo, ir num cinema sozinha, né? No cinema, se a gente for parar para pensar, quando você entra na sessão de um cinema, você vai ficar ali. Você, a pipoca, o refrigerante, o suco, a água, né? E quando começa o filme, você não vai ficar conversando, né, o tempo todo com a pessoa que está do seu lado. Então, por que não? Né? Olhar para você e ir num cinema, viver isso sozinha, fazer uma viagem. Às vezes as pessoas dizem assim: Nossa, Cíntia, fazer uma viagem sozinha? Não, é muito triste isso. Por que não? Né? Por que não pegar uma viagem com uma excursão? Né? Ou pelo menos uma viagem que quando você chega no seu destino, ali tem um grupo que também vai fazer os passeios que você vai fazer, né? Que você esteja com o grupo ali, né? Mas que você esteja bem com você. Se relacionar, primeiro a gente precisa se relacionar com a gente para depois a gente conseguir se relacionar com um companheiro, com uma companheira, com amigos, com familiares, não é? Se a gente traz o tema família para dentro do relacionamento, muitas vezes existe famílias com muitos conflitos, com muitas dificuldades de se relacionar, não se entendem, se julgam, tem muito conflito, não se ajudam, né? Então, assim, ó, antes de qualquer relacionamento, nós de fato precisamos nos entender, olhar para a gente, olhar para o nosso interior e aprender a relacionar com o meu eu comigo mesma. E muitas vezes, para a gente aprender a se relacionar eu comigo mesma, há momentos que nós temos que fazer circunstâncias, passeios, ir em lugares só conosco, para que nós possamos observar a nossa atitude, os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir no ambiente que estamos, porque se eu não me conheço, se eu não me respeito, se eu não me amo, como que eu vou pensar em estabelecer uma relação com uma outra pessoa, aonde essa outra pessoa vem de uma outra educação, de uma outra família, de outros princípios, de outros valores, de outra posição social, muitas vezes, de outro grupo social, muitas vezes. Então, olha só, eu vou ter que lidar com essa circunstância. E às vezes, até aqui no consultório, eu também atendo pessoas que têm problemas de relações dentro do mundo corporativo. Muito problema de relação dentro do mundo corporativo. Até muito por isso que as pessoas estão se adoecendo hoje, não é? E precisam se afastar do trabalho, precisam
pedir as contas, às vezes, de um bom trabalho, porque não consegue lidar com essas relações. Justamente porque a pessoa que está do meu lado, seja a qual nível for de relação, ela é uma pessoa que traz uma diversidade. Então, eu preciso me conhecer primeiro, eu preciso me aceitar primeiro, eu preciso me valorizar primeiro, para que depois eu possa entender a outra pessoa. Senão é muito complicado. Muitas vezes a gente para e a pessoa diz assim: não, eu só vou ser feliz com aquela pessoa, ou eu só vou me entender lá com o colega de trabalho, com o meu colega, se ele mudar nisso, 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 nisso. Espera, espera. Não é um ato egoísta da nossa parte? Então eu só me entendo se o outro mudar. E eu? E eu? Será que eu tenho coisas também para serem revistas dentro de mim, para que eu também mude, para ter uma convivência melhor, né, com o meu parceiro, com a minha parceira, com o meu colega, né, com a sociedade onde eu vivo, com a família onde eu vivo? Será que eu também não tenho que mudar? Essa é uma questão, quando nós falamos de relacionamento, que nós precisamos pensar bastante. Então, quero que todo mundo que esteja vendo esse vídeo esteja de fato olhando primeiro para você. Primeiro olhe para você, primeiro se analise, primeiro esteja disposta a mudar, para depois você aceitar o outro e de fato aceitar. E uma das coisas mais importantes, que é crescer com a posição do outro e não se chatear, né? Não se chatear, porque o outro discutiu comigo, eu vou ficar chateado, eu choro, eu fico o dia inteiro, estragou meu dia. Por que isso? Será que eu não posso parar para pensar que se o outro chegou e brigou, me ofendeu, discutiu, colocou o dedo no meu rosto, peraí, será que não é ele que nesse dia está precisando? Será que não é ele que não está bem? Que culpa tive eu? Às vezes sim, às vezes também vamos fazer essa autoavaliação e vamos sentir que nós também fomos culpados de alguma coisa para o conflito ter ocorrido. Mas às vezes não. Às vezes as pessoas chegam e falam um monte de situações para nós que nós ficamos ali, mas o ser humano é defensivo, né? Desde lá da época das cavernas, a primeira coisa que nós sabemos fazer é nos defender do perigo, é nos defender, né? Não podemos ser atacados, temos que atacar. Então, pare para pensar em tudo isso, faça essa reflexão para que você possa, você primeiro, ser feliz nos relacionamentos e que depois você possa fazer uma coisa que é muito bárbara, que é muito importante, que é de alma, fazer o outro feliz. Por que que as pessoas não estão preocupadas hoje em fazer o outro feliz? Em agradar, em dar um abraço, em fazer um elogio?